Vamos dar continuidade à nossa aula de Introdução em Engenharia de Petróleo do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Esses são os temas que a gente está vendo nessa nossa segunda aula e a gente vai falar agora um pouco da história da engenharia de petróleo e da história da engenharia de petróleo no Brasil. Então, o que a gente tem quando a gente vai estudar qualquer coisa, é importante a gente conhecer a história. O que aconteceu no passado, como funcionava no passado. Se eu entender a história de como as coisas evoluíram, eu vou compreender melhor o que eu estou fazendo, qual é o curso que eu tenho e como ele se desenvolveu no passado, e a partir desse conhecimento eu vou saber, ou vou entender como ele provavelmente vai se desenvolver no futuro. E as ferramentas, as tecnologias e os conceitos que a gente usa hoje, elas foram desenvolvidos no passado. Então esse conhecimento é fundamental. A gente vai ver um breve resumo da história do petróleo, não é nosso objetivo aprofundar aqui. Vocês têm alguns livros que tratam disso, seria um conteúdo muito extenso para a gente cobrir todos esses aspectos. Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte: o petróleo, essa palavra petróleo, o óleo de pedra, né, petro, de petra, de rocha, e óleo de óleo. Então, ou óleo de pedra. Então, o petróleo ou óleo de pedra, ele está aí há, digamos, milhões de anos, e ele foi gerado a partir de uma série de processos que envolvem as rochas, os materiais, uma série de seres vivos, e todo um processo que levou à geração desse petróleo ou desse óleo. E quem vai explicar isso para vocês em detalhes é o nosso professor de geologia, ou o professor Vitor Hugo, ou o professor Hélio Severiano, numa de nossas próximas aulas. Mas basicamente o petróleo é um óleo e que é composto de dezenas de componentes, na verdade é uma mistura de muitos componentes oleosos, e que tem uma característica: eles de um modo geral pegam fogo e, portanto, eles podem ser usados para gerar energia. Eles foram usados, já vem sendo usado há muitos anos, e eram usados antigamente, por exemplo, a iluminação em lamparinas. O petróleo ele tem aroma, tem cor, tem densidade, tem viscosidade e uma série de propriedades que mudam de acordo com sua origem e o local em que foram extraídos. Então você tem óleo leve, óleo pesado, muda muito as propriedades do petróleo em função da forma como ele foi gerado. E isso está diretamente envolvido com essas questões geológicas e com as questões de geoquímica. Então, a geologia e geoquímica que vão informar quais serão as características daquele óleo que você vai produzir. Então, eles têm todo um estudo teórico, científico, que vai te dar uma série de informações sobre o tipo de óleo que você tem, qual a origem dele e o que você pode esperar, que pode acontecer nesse reservatório. Então, a gente falou antes que um reservatório ele tem um comportamento inicial, e na medida que o óleo vai sendo produzido, esse comportamento muda, porque você tem mudança de pressão, você tem mudança de propriedades, de uma série de propriedades do reservatório, da coluna da pressão que você tem, e você tem uma série de mudanças. Então, se você conhecer as propriedades desse óleo, você vai ter uma série de informações sobre quais são os seus componentes, e em função dessa produção ao longo do tempo, o que você pode esperar em termos de mudanças termodinâmicas e de mudanças de comportamento que você vai ter nesse reservatório, que você já se prepara para isso e você já adota algumas técnicas para lidar com isso. Mas quem vai explicar essa parte das propriedades do óleo vão ser as duas professoras de geoquímica, as professoras Eliane Soares e a professora Georgiana. No contexto histórico ainda, a gente já sabe que o petróleo, na verdade, ele vem sendo utilizado há mais de 4.000 anos. O que a gente tem de registro histórico, de anotação, ela existe por volta de 4.000 anos, porque foi mais ou menos nesse período que você tem o desenvolvimento, uma transição. O conhecimento antigamente era apenas transmitido de forma oral, e aí você passa a ter registros, anotações. E essas anotações, elas começam a ocorrer por volta de 4.000 anos atrás, então é por isso que essas
Normalmente, quando a gente estuda alguma coisa, as coisas muito antigas, os primeiros registros são em torno de 4.000 anos. E o que seria então a indústria de petróleo mais recente? Embora ele tenha sido utilizado ao longo desses muitos anos, muito provavelmente datado a partir de 4.000 anos, ele teve um escocês, que foi o James Young, que descobriu que podia extrair petróleo a partir do carvão e xisto bituminoso, criando métodos de refino. Isso foi há muito tempo atrás. Tá? Se vocês pesquisarem sobre o James Young, vocês vão verificar a data correta. Eu não botei para vocês dar uma olhadinha. Outra forma de produzir petróleo é a partir de perfuração de poços que atingem determinados reservatórios. E isso já acontecia em 1846 no Azerbaijão, que foi, na época, o maior produtor de petróleo do século XIX. Nós tivemos, a partir daí, diversos casos comerciais, quer dizer, o petróleo antigamente era usado, você encontrava petróleo na natureza e usava ele para algumas coisas. E aí, depois disso, você teve casos em que você teve a extração de petróleo a partir de carvão, ou xisto bituminoso, e a perfuração de poços em que você perfurava um poço e produzia óleo, e aí esse óleo era usado também comercialmente. A gente teve esse caso aqui de 1846 no Azerbaijão, a gente tem casos na Romênia, no Canadá e nos Estados Unidos em 1859. Se vocês forem olhar os livros da indústria do petróleo, da história do petróleo, muitos deles são americanos, então eles dão um destaque muito grande para a história do Edwin Laurentine Drake, que eles chamam de Coronel Drake. Se vocês verem filmes de faroeste antigo, vocês vão ver que muitas vezes a pessoa recebia uma alcunha de militar para dar um certo status. Ele não era um coronel, mas ele foi espertamente chamado de coronel para valorizar aquela pessoa. Foi ele quem perfurou o primeiro poço no estado da Pensilvânia. E os norte-americanos, eles usam esta data como a data em que eles afirmam ser o nascimento da moderna indústria petrolífera. Eu sugiro que vocês estudem em casa a história do petróleo, a história da indústria do petróleo, para entender bem todos esses detalhes aqui. Eles são interessantes, é muito bacana esse estudo, é muito interessante e serve para entender o que vem depois, né? Como é que foi evoluindo a indústria do petróleo e o que a gente tem hoje em dia.